Então, olha só, a gente vai começar a entrar, né, por conta dos novos BNCCs, a gente vai começar a entrar devagarzinho em física e química, né? E lá no nono ano, vai depois no sétimo ano mais um pouquinho, no oitavo, a matéria está distribuída. Não é uma matéria difícil, tá? Eu fiz para vocês um resumo, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Cadê o meu resumo? Tá aqui. Olha só, onde eu fui, né, botando para vocês que os átomos formam moléculas, que formam matéria ou substância. Então, o que que vem a ser isso? Eu vou tentar achar aqui no meu computador o que eu passei para no... Deixa eu ver. Ah, achei a figura que eu queria. Entrou. Júlia. Dia Júlia. Então, olha só, presta atenção. Antes da gente começar, é preciso que vocês vejam uma coisa. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Porque eu não vejo. Eu tô vendo. Estão vendo? Então tá. Sim. Então é isso que eu quero. Então, joia. Olha só, gente. A gente tem que partir do princípio seguinte. Tudo no universo é eletricidade. Essas cargas elétricas, elas se juntam. De que forma? Os opostos se atraem. Os iguais se repelem, tá? Na física, na Nossa, química... eu queria muito estudar isso. Mas isso não é a nossa matéria ainda não, Nicolas. Ah, Essa é só mais lá na frente, tá? que Mas é que só eu preciso praticamente que no vocês nono ano vejam que a gente isso. vai ter essa matéria mesmo. Então, olha aqui. Isso aqui são cargas. Cargas elétricas. Os opostos se atraem, se repelem e os opostos se atraem, tá? E durante a formação do universo, essas cargas elétricas foram se juntando, formaram essas bolinhas que na realidade são invisíveis, estão aqui representadas, que são os átomos. E os átomos, eles têm um núcleo com carga elétrica positiva, uma carga elétrica neutra, quer dizer, uma carga elétrica não, um elemento neutro, né, que é o nêutron, e as negativas, que são os elétrons, tá? E os elétrons, eles ficam orbitando ao redor do núcleo. Esses átomos, eles podem se juntar por conta dessa carga elétrica. Então, o que que acontece com a molécula da água? A molécula da água é H2O, dois átomos de hidrogênio, que é negativo e atrai a carga oposta. O oxigênio, ele tem mais prótons, que é positivo, do que o elétron, que é negativo. Então, ele é uma substância positiva. Ele é atraído pelo negativo. Então, a gente atrai o H2O. Tem mais coisas aí nessa atração, mas vocês só vão ver mais na frente, tá? O que que eu quero que vocês entendam? Que os átomos se juntam, formando estruturas ainda invisíveis, mas que já existem, que são as moléculas, tá? Essa aqui do meio. E as moléculas, elas se juntam formando a matéria. Eu sou matéria. Matéria é o quê? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Matéria é tudo aquilo que tem massa. Massa é o que a gente chama vulgarmente de peso, mas peso é a ação da gravidade sobre essa massa. Eu aqui tenho um peso, que eu tenho essa minha massa X e uma ação da gravidade X. Se eu for para Vênus, a gravidade é outra, agindo sobre essa minha massa, né? Essa quantidade de moléculas, de matéria que eu tenho. A gravidade é outra, meu peso vai ser outro. Então, as moléculas se juntam formando a matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa, né, moléculas, e que ocupa lugar no espaço, tem um tamanho, tem um volume, tá bom? O que não é matéria é energia. Por exemplo, a lâmpada, ela ocupa lugar no espaço.
ela tem peso, né? Ela pode ser medida, tantos centímetros de altura por largura. Então, ela é matéria. Mas quem faz a lâmpada acender? A energia elétrica. Energia é o que faz a matéria se mover, a matéria funcionar. Quem é o Tim Wolf? A Júlia Miguel. Tá aqui o nomezinho dela. Tá, já dei presença para ela? Já. Então, gente, um barco à vela, por exemplo, o ar é matéria, ele é formado por moléculas de vários gases. Ele pode ser medido. Como é que a gente sabe que ele ocupa lugar no espaço? Se a gente fecha uma janela e fecha uma porta e abre a porta com força, a janela faz aquele barulho, a gente vê o deslocamento. Eu não vejo o ar, mas ele está ali, então ele ocupa lugar no espaço. O ar é matéria, certo? Mas o vento é este ar em movimento. O vento é energia. E a energia que faz o barco, que é matéria, que ocupa lugar no espaço, funcionar, se mexer. Ficou claro para vocês a diferença entre matéria e energia? Tá Sim. todo mundo? Sim. Então, Sim, fala, Nicolas. Não, eu falei sim, eu falei sim. Tá. E vocês entenderam, então, que a matéria, ou seja, eu, o ar, a água, o barco, nós somos formados por moléculas. Mas isso aí, tá? Você tem o ar agindo ali. E nós somos matéria, nós somos formados por moléculas. O meu computador, tudo que tem no universo é formado por moléculas, certo? O que não é matéria é energia. Bom, acontece que essa matéria, né, ela também pode ser chamada de substância. E foi isso que eu fiz para vocês aqui, ó, tá? Esse resuminho que eu mandei para vocês. A matéria tem no livro, essa disciplina, mas eu mandei para vocês isso aqui. Olha só, então na primeira linha eu digo como através de uma setinha que os átomos se juntam formando as moléculas e as moléculas se juntam formando a matéria, que também pode ser chamada de substância, tá? Então, substância é um outro nome da matéria. As substâncias, elas podem ser puras ou elas podem ser compostas. Substância pura, por exemplo, quando ela só tem um tipo de coisa formando ela, o gás oxigênio. Ele só é formado pelo oxigênio, mais nada. O2, dois átomos de oxigênio se juntam para formar esse gás que a gente respira. É uma substância pura. Agora, quando nós pegamos essa matéria, essa substância que não é pura, que ela é formada por mais de alguma coisa, né? Ela pode ser chamada também substância composta ou mistura. A água, a fórmula química da água não é H2O, hidrogênio e oxigênio? Ela é uma substância ou é uma mistura? Me respondam. H2O? Substância ou mistura? H2A Substância, eu acho não que é é? substância. Não, peraí, é mistura de átomo, não é? Isso aí, tem dois tipos de átomos diferentes, tá? É um hidrogênio e dois oxigênios. Isso aí, eu coloquei dois tipos de coisas diferentes. Agora, o gás oxigênio, ele é somente o oxigênio, ele é puro, então ele é uma substância. Ô, tia, gás é puro, não é? O gás é puro, o ar não, porque o ar é uma mistura tá. de diversos gases, tá? Tá. Uhum. A água, ela é uma mistura de várias coisas, ela não é uma substância pura, porque ela, além de ter átomos, ela tem sais minerais. O ar tem vários gases, tem fuligem, tem poeira, tá? É muito difícil na natureza existir substância pura. Exemplos na natureza são os gases. Os gases, eles geralmente são puros. Alguns, o gás carbônico não. O gás carbônico ele é uma mistura. Ele é gás carbônico mais oxigênio, ele é CO2, tá? Então, só para vocês entenderem o que é mistura e o que é substância.
Substância é a matéria. A mistura é quando a gente junta diversas matérias, diversas substâncias. Tá joia? Sim. Então, vamos Sim. aqui, dando continuidade aqui. Olha só. As substâncias puras, elas possuem propriedades específicas que são só delas. A água, ela é a água pura, né? Somente com os átomos. Se você não botar os sais minerais nela, ela também é considerada uma substância pura, porque ela só tem ali átomos. Mas olha só, a gente caracteriza essas substâncias pelo ponto de fusão, que é quando vai do sólido para o líquido, e de ebulição, que é um tipo de vaporização do líquido para o gasoso. Eles têm, são características, eles têm sempre aquele mesmo ponto. Qual é o ponto de fusão da água? Quando é que a água passa do sólido para o líquido? A quantos graus, vocês sabem? 100 graus. A água, o ponto que ela passa do sólido para o líquido. 100 graus, 100 graus. 100 graus, exatamente. E quando é que ela passa do líquido para o sólido? Em quantos graus? Eu acho que é menos 100, hein? Zero. Sério? Zero, tá? Quando o gelo tá a menos. Também, né? Não tem como ficar tão negativo assim. Olha só, o gelo, ele tá a menos, né? Então, ele tá lá, -2, -3. Aí, a água tá a menos. Quando chega no zero, ela vai ficar ali naquele 0, 0, 0, até ela virar líquida de novo. Aí, quando a gente quiser agora passar ela para o gasoso, ela tem que chegar a 100. Então, prestem atenção. O ponto de fusão e de solidificação da água é o mesmo. O ponto de ebulição, tá, da água e da vaporização vai ser o mesmo. Eles têm isso como Ô, tia, características. Oi. o gelo só fica quadrado porque bota a moldurazinha ali, né? Isso aí. Se você quiser, ele tá. pode ficar redondo, ele pode ficar na forma que você quiser, tá? Tá. E densidade. O que é densidade? Densidade é uma relação que acontece entre o volume, o tamanho e o peso, a quantidade de massa. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar duas caixinhas fechadas, vocês não sabem o que tem dentro, e mostrar para vocês, vocês não vão saber o que tem ali dentro. Mas eu botei na balança. Essa caixinha ficou assim, essa assim. Será que é a mesma coisa que tem dentro das caixinhas? Não, a da esquerda é alguma coisa mais pesada. Você vai ter uma mais pesada, outra mais leve. Leve. Então, olha só que legal. Elas têm o mesmo tamanho, são duas caixinhas iguais. O tamanho é o mesmo, mas o peso é diferente. Ou seja, elas têm o mesmo volume, mas elas têm pesos diferentes, massas diferentes. Então, a gente diz que comparando a massa dessa que está embaixo com a dessa, e o mesmo volume, essa tem mais massa no mesmo tamanho do que essa. Então, essa é mais densa do que essa. Se nós pegarmos uma caixinha contendo areia e uma caixinha contendo algodão, mesmo tamanho de caixinha, mesmo volume da caixinha, enchemos, colocamos na balança. O algodão ficou aqui, a areia aqui, né? Muito mais pesada, ou seja, no mesmo tamanho, ela tem muito mais massa, muito mais peso. Então a gente diz que ela é mais densa, tá? A densidade, gente, é um valor de comparação. Nós estamos comparando a quantidade de massa, de matéria, no mesmo volume, no mesmo tamanho. Quer ver? Tem uma brincadeira antiga, né? Que as pessoas faziam assim: o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? 1 quilo de chumbo. Peraí, Pesa- o que você falou? O que pesa quilo. mais? 1 quilo de quilo. chumbo ou 1 quilo de algodão?
Chulo? Não, é chumbo. Não, Ah, chumbo. não, Mas eu acho que tem alguma coisa que vai chegar acho a que é ser de o algodão. algodão. É algodão, é algodão. Olha só, Na nossa gente. cabeça é o Presta chumbo, atenção. mas de alguma forma deve ser algodão. É algodão. Peraí, cada um tem 1 quilo? Cada um tem 1 quilo. Olha Ah. só, exatamente. Olha como é que a gente pensa. O chumbo é mais pesado que o algodão, mas eu perguntei para vocês, né? Olha a pegadinha. 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. Os dois têm 1 quilo. Eles têm o mesmo peso. Mas vamos pensar em quantidade. Para você ter 1 quilo de algodão, tem que ser um negócio de algodão monstruoso. 1 quilo de chumbo, uma bolinha desse tamanho. Quem tem mais densidade, o chumbo ou o algodão? É algodão? O algodão. Não, O o chumbo. chumbo. Não, O chumbo é mais denso. Densidade é o chumbo. Isso, porque ele tem mais massa e menos volume. Entendeu? É uma divisão. Ah, tá. Então, volume é o tamanho Densidade e massa é o peso. Massa ou peso. E densidade é uma relação. Você divide o peso, a massa, pelo volume. E aí você vai ver quem é mais denso, quem é menos denso, quando você fizer isso. Quando você pegar e medir, né, um quadradinho com 1 quilo de algodão, de chumbo, você medir aquela bolinha do chumbo e medir 1 quilo do algodão, você vai ver que o algodão tem muito mais quantidade, tamanho, mais volume. E aí, quando você dividir 1 quilo do chumbo, 1 quilo do algodão, você vai ver que no tamanho, né, ou a densidade, que o chumbo ele é mais pesado, ele tem mais massa no mesmo, entendeu? No volume. É assim que a gente mede o volume das coisas. A gente bota elas no mesmo recipiente. Elas têm que ter o mesmo volume. E aí você mede a massa, divide. A massa é diferente. É a história da caixinha. Vou pegar. Oi, Gustavo. Vou pegar a caixinha com o mesmo tamanho, né? Sei lá, 10 volume, 10 ml. Essa aqui, 10 ml. A gente sempre mede o volume em ml. E aí, divido a massa. A gente vai ver que essa é mais pesada, tanto que ela está mais embaixo, e essa está mais em cima, tá? E as substâncias na natureza, elas têm densidades próprias. A água, por exemplo, a densidade da água é 1. A gente usa a água para medir tudo. A água tem densidade padrão 1. Sem problema, Gustavo. Exatamente, a gente pensa logo no material, né? Aí acaba confundindo. A gente pensa logo no chumbo, coisa pesada, algodão leve. A gente faz essa confusão. Eu achei isso, mas aí eu pensei assim, é 1 quilo de cada um. Uhum. Exatamente. Tanto que a gente falou no começo que a massa da gente, o peso, ele tem interferência da gravidade. Tanto que eu tenho a mesma massa, o mesmo volume, mas se eu for para um outro planeta, a minha massa vai ser diferente. A minha densidade vai mudar, porque vai depender, esse meu peso depende da gravidade, tá? Então, isso tudo são valores que nós criamos comparativos para medir as coisas, porque nós temos essa necessidade, né? De medir, de mensurar. Mais na frente, a gente vai ver que a importância da densidade é muito grande. Vou só dar um exemplo para vocês. Uma pedra afunda na água, certo? Mas um navio gigante flutua. Isso é densidade. Como é que isso funciona? Deixa eu só fechar minha porta um minutinho. Peraí. Tá com barulho lá fora. Como é que isso funciona, gente? Olha só. Eu vou, antes de construir um navio, primeira coisa, eu não sei, eu já não falei para vocês que nós sabemos que a densidade da água é 1? Sim. É 1. Para alguma coisa flutuar na água, ela tem que ser mais leve do que a água, ela tem que ser menos densa do que a água, então ela tem que ser menor que 1, certo? Uhum. Ô, tia, como é que é aquela bacia lá daqueles barcos lá? A bacia que fica embaixo. Vamos chegar lá, exatamente. O que acontece? Olha só, o navio ele é feito de aço, um material hiper pesado, e ele flutua, a pedra afunda. Então vamos pensar por quê.
Vamos lá. A pedra, se eu dividir o tamanho dela, o peso dela pelo tamanho, o valor do peso pelo valor do tamanho, eu vou achar um valor maior que 1. É mais pesado do que a água. Ela afunda, certo? Agora, quando eu pegar e medir aquele navio gigante, enorme, e o peso de tudo que ele está transportando, mais o aço que ele foi feito, somo aquele peso todo, aí divido aquele peso, aquela massa, pelo volume, pelo tamanho, acreditem, vai dar menos do que 1. E aí ele consegue flutuar. E tem um outro detalhe: o navio é grande, ele espalha o peso. Quando a gente espalha o peso, a gente diminui o peso naquela área. Exemplo para vocês: se eu pegar uma pilha de exemplo clássico, andar na neve. Por que a gente tem um esqui, aquelas raquetes para andar na neve? Porque o meu pé faz força aqui, ó. Então toda a minha pressão vem para cá. Quando eu boto aquele esqui, eu divido o peso naquilo tudo. O meu peso diminui. Então, se eu peso 50 quilos, eu vou ter 50 quilos aqui. Se eu dividir o meu peso, eu passo a ter assim, ó, 5, 5, 5, 5, 5, o peso diminui. O navio, ele faz isso. E o Nicolas estava falando, ele tem embaixo uma parte chamada lastro. O lastro é ar, muito ar. Esse ar ajuda ele a flutuar. Quer ver um exemplo prático para a gente entender densidade? Submarino. Submarino, quando ele quer submergir, ele enche de água. Ele fica mais pesado. Chum, afunda. Quando ele quer flutuar, tira a água, ele volta a ficar com ar dentro, ele fica oco, fica mais leve do que a água e Ô, sobe. tia, o submarino tem algum recipiente dentro dele de água? Ele enche e esvazia. Quando ele esvazia, ele fica oco, aí ele fica leve de novo e Ah, flutua, tá? Isso é só para você. A gente vai estudar densidade de novo lá na frente, mas vocês entenderam o que é densidade? Que é uma relação entre o tamanho e o peso? Sim. Por isso que uma pedra tão pequenininha consegue ser mais pesada, ser mais pesada não, ser mais densa do que um navio, que na hora que a gente diminui o peso pelo tamanho, ela dá um valor maior do que um navio, que é gigantesco, tá? Porque ele é gigantesco. Então, ele é como tem um tamanho muito grande, na hora de dividir o peso dele pelo tamanho dele, dá uma conta pequenininha. Joia? Sim. Tá. Então, deixa eu ver agora se eu consigo. Vamos lá. Eu vou parar essa apresentação aqui, porque eu vou fazer uma guia. Vamos ver aqui se eu consigo. Uhum. Vocês estão vendo a minha guia do plural? Estão, não estão? sim. Então Sim. tá. Então, olha só que legal. Substâncias puras, que é o que nós chamamos, né, na natureza de matéria. Olha só, leite, água e o mineral quartzo. Peraí, não, ô tia, você Tia, tá eu na acho que tela você tá do plural, compartilhando. tipo, Na tela principal, tá assim, como usar o plural como usar o solução de plural, coletivo. não tá na sua conta, não tá na sua conta, entendeu? Você Não. tem que mudar a guia. Não está aparecendo para vocês o livro digital? Você tem que Não, mudar a pode ser. guia, tia. Tô numa página ali meio roxa, escrito como usar o plural como solução de escola Entendi, é a digital. primeira página deles. Então, não é janela. Tem que colocar a guia Uma do guia. livro. Não dessa. Bota aí a guia do livro. Engraçado, mas eu tinha. Foi? Espera. Peraí. Ainda Foi. Tá, Agora foi, sim. Então tá, obrigada, gente. Eu botei na guia errada. Então agora foi. Então, olha só. Temos aqui o leite, a água e um mineral, o granito, tá? É a página 197 do livro. O granito, não deixa dúvidas.
O granito é uma substância pura? Essa pedra? Granito? Acho que Ele... não. Não, olha só, a gente vê aqui os componentes Ele tem um monte dele, ó. Ele tem sais minerais, ele é sedimento, não é, tia? Ele é uma mistura aqui, ó. A gente já vê aqui, ó, coisas marrons, pretas, brancas, ele é todo misturado. Agora, olha só, Ele é feito de sedimento. o leite, tá? Aqui tem pra gente, ó, exemplos de misturas de substâncias. O leite e a água. Por que que ele diz pra gente, olha aqui, ó. O leite é uma mistura de água, lactose e sais minerais, proteína, gordura e vitaminas. Mas quando a gente olha, a gente vê isso tudo no leite? Não. A gente não vê os componentes do leite, tá? Guardem isso para daqui a pouco. E aqui a gente está vendo também, aqui, ó, a água tem vários sais minerais e gases. Nós estamos vendo os componentes? Não. Também não. Mas no granito a gente vê. Por que que a gente vê isso? Porque as substâncias puras, né? Elas são aquelas, como nós falamos, compostas por um único elemento, como o gás oxigênio. Agora, quando nós temos substâncias que têm misturas, nós chamamos isso de misturas. Por isso que o título do nosso livro é Substâncias, desse capítulo, e Misturas. Substâncias são aquelas matérias puras. Misturas é quando a gente junta um monte de coisa, mesmo que a gente não consiga ver. O granito eu vejo, a água e o leite não, mas eles não são substâncias puras, tá? Entenderam bem essa diferença entre substância e mistura? Vou passar para frente, tá bom? Eu entendi. Aqui vem falando para gente aquilo que eu falei para vocês no resumo, né? Que as substâncias, elas têm características próprias, que dão características a ela, como o ponto de ebulição e o ponto de fusão. A água é um exemplo disso. Aqui, ó. Tá? É um exemplo disso. Então, aqui vem mostrando pra gente. Olha só. À medida que se fornece energia, um pedaço de gelo, a temperatura sobe até chegar a 0 graus. A partir desse momento, provoca uma mudança. Vai do sólido para o líquido, está fazendo fusão. Enquanto houver água nesses dois estágios, pedacinho de gelo e água, a temperatura continua a 0. Somente quando o gelo estiver totalmente derretido, virou tudo água, ela começa a subir. E a mesma coisa acontece na solidificação. A água, ela vai ficar no 0 enquanto tiver água e enquanto tiver gelo. Ela só vai se solidificar totalmente quando tudo tiver chegado no 0. Aí entra uma explicação. Que explicação é essa, Carla? Por isso, gente, que nos polos você tem gelo numa certa altura e não tem gelo embaixo. A água só congela na superfície. Sabe por quê? Porque o frio, ele não é tão suficiente para congelar tudo, aquela quantidade de água toda, aquela profundidade enorme. Então, você tem água ali a 2 graus e o gelo a menos. Né? Por quê? O que isso acontece? Deixa eu voltar aqui para eu poder ver aqui, que aí eu gosto de olhar vocês quando eu estou, os quadradinhos de vocês, as bolinhas de vocês. Olha só o que acontece com a água. Muito frio. O ar está a menos, a temperatura lá está, sei lá, na Antártica. Menos 30, menos 40. A camada superficial de água se congela. Mas para o oceano inteiro se congelar, ele teria que todo ele se congelar, né? Porque a água só passa, termina, muda de temperatura para menos quando toda a substância passa para essa temperatura. A gente não tem como congelar um oceano inteiro. Então, ele só congela a parte de cima. A parte de baixo continua a 2 graus. Você só consegue ter essa temperatura menor na parte de cima, mas não se completa o processo. E isso é importante para o oceano não congelar, tá?
Então, exatamente, ele só congela a parte de cima. Por quê? O frio não é tanto quanto suficiente para congelar aquilo tudo. Agora, você tem o congelamento, às vezes, de lagos, que a água está represada e fica parada ali, igual no nosso congelador. Agora, o rio embaixo, a água está passando, você não consegue fazer o congelamento daquilo, tá bom? Deixa eu, então, compartilhar aqui com vocês de novo. Ok. Então, vamos lá. Outra propriedade, né, que ele vem falando, o ponto de fusão ou a solidificação. Por exemplo, do ouro, ó, em 1064 graus. Ele tem aquele ponto característico. O que eu quero que vocês percebam, gente? Eu não quero que vocês decorem ponto de fusão, nem ponto de solidificação de nada. Eu quero só que vocês entendam que é característica de substâncias, elas têm determinado, né, através de experimentos cientificamente, que elas têm, quando elas são puras, porque se você misturar água com sal, aí já é outra história, quando elas são puras, né, a água, o ouro, deixa eu ver outra substância, o petróleo, elas têm ali determinada a sua temperatura, são características próprias das substâncias, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade. Ficou claro para vocês essas três coisas? Que não quero que você decore, tá? Apenas que vocês saibam que isso existe nelas, tá bom? Eu só quero que a gente saiba que em um exato ponto de temperatura solidifica ou vai ter a fusão, ou a ebulição, ou a densidade, né? Um valor X, tá? É isso, só isso que eu quero que vocês saibam. Valor X? Valor imaginável, um valor X aí, a substância passa por essa mudança, tá? Ah, tá, valor X indefinido. valor X, um certo valor. Isso, mas eu quero que vocês saibam que ele existe, que isso é que eu quero que vocês saibam, que as substâncias, elas possuem essas propriedades, um determinado valor que caracteriza elas, né? Se eu pegasse, por exemplo, uma panela e colocasse um termômetro, botasse no fogo, mas não deixasse vocês olharem o que tem dentro. E aí, quando chegasse a 100 graus, ela começasse a entrar em processo de evaporação. Qual é a temperatura? Qual é a substância que está naquela panela, mesmo sem ver? Água. Água. Entendeu o que eu quero que vocês saibam? Que cada Sim. um tem a sua característica própria, tá? Então, isso é que eu quero que vocês entendam. É importante isso. Que o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade são específicos, são característicos. Cada substância tem a sua, tá bom? Então, tá. Então, a gente vai continuar aqui agora. Vamos lá. Densidade, falei para vocês. Aqui, ó, o desenho. Estão vendo aqui o desenho? Vou dar uma aumentadinha nele. Ó, das caixinhas que eu falei para vocês. A gente não sabe o que tem aqui. Elas têm o mesmo tamanho, têm o mesmo volume, mas uma é mais pesada do que a outra. Ou seja, as substâncias são diferentes. Na hora que eu dividir o peso pelo tamanho, uma é mais densa, tá? Aqui nós temos o exemplo do chumbo e do alumínio, que são dois metais, mas o chumbo é mais pesado, é mais denso. Ou seja, no mesmo tamanho, na mesma quantidade, no mesmo volume, eu tenho mais massa. Entenderam o que é densidade? Sim. Tá? Então, são as propriedades. Olha a fórmula aqui. Densidade é igual a massa, ou seja, o peso dividido pelo volume. Eles aqui, ó, fizeram pra gente. Olha aqui, exemplos de densidade: óleo e água. A mesma quantidade de óleo, a mesma quantidade de água. O óleo e a água não se misturam, porque eles têm densidades diferentes. Para os corpos, as substâncias se misturarem, é necessário que a densidade seja parecida, semelhante, tá? Então, o óleo é menos denso, ele é mais leve e ele sobe.
Por que isso? Porque as substâncias que formam ele, né, essa matéria, ela é mais leve. É uma característica dessa matéria, ela ter menos quantidade de moléculas. Entenderam isso? Que a mesma quantidade de água e óleo, o óleo ele é mais leve porque ele tem menos moléculas na sua composição do que a água, tá? Aqui, o chumbo, ele tem mais moléculas na sua composição do que o alumínio. Entenderam o que que faz? E aqui o gelo, gente? Gelo é água no estado sólido e água no estado líquido. Por que que o gelo flutua? O que que será? Deixa eu fechar minha janela. Fechar minha janela que a vizinha quer matar o filho, para a gente não ser testemunha. Vamos lá. Por que que será que o gelo ele consegue ser menos denso do que a água? Olha os icebergs enormes flutuando. O que que será que faz que eles sejam menos densos? Quem adivinha? Ar. Isso aí, adivinha não, né? Só a gente parar um pouquinho e ver. Ar. Exatamente. Quando a água se solidifica, ela consegue ter ar dentro dela. Tanto que, quem já colocou uma garrafa de vidro no gelo para congelar no freezer e ela quebrou? Gelo, cerveja, líquido, quando congela, o que que acontece? A garrafa, se for de vidro, quebra. Por quê? A água, os líquidos, quando eles congelam, eles se expandem e fica ar no meio deles. Eles se tornam mais leves. Por isso que eles flutuam. Até aqui, todo mundo comigo? Ou tem Sim. dúvida, gente? Aqui, ó, mostrando o óleo, ó. Não, tá tudo bem, tia. Tá tudo bem mesmo? Então tá. Aí a gente agora entra em misturas homogêneas e heterogêneas. O que vem a ser isso aí? Homo, igual. Hétero, diferente. Homogêneas são misturas que você não consegue ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, compartilhar com vocês. Eu vou ter que voltar. Ah, eu queria compartilhar tudo junto, ia ficar mais chique. Deixa eu compartilhar para a apresentação do livro, voltar aqui na minha tela, para voltar no resumo que eu fiz para vocês. Olha só. Aqui, homogêneas quando não vemos os seus componentes. Eu peguei um copo de água e botei sal. Não está mais puro. Não é somente a substância água, a substância sal. É uma mistura. Eu botei água com sal, mas eu não vejo o sal. Eu só vou sentir se eu beber. Eu estou vendo os componentes? Não. Então é uma mistura homogênea. Agora, o granito. Eu não estou vendo os componentes do granito? Sim. É uma mistura heterogênea. Água mais areia, o granito, tá? Água com barro. Então, quando eu consigo ver os componentes, a gente chama de heterogênea, ou seja, hétero, diferente. Quando eu não vejo os componentes, água com sal, água com açúcar, o leite, é uma mistura homogênea. Claro para vocês isso? Sim. Agora, presta atenção. Quando nós misturamos a água com sal, as substâncias mantêm as suas propriedades. A água continua sendo água, o sal continua sendo sal. Ele não desapareceu. Eles não se transformaram em outra coisa. Continua ali, água salgada. Elas continuam sendo. Eu não fiz uma mudança química na minha água. É apenas um fenômeno físico. Eu juntei duas coisas, tá? É diferente de fenômeno químico. Um bolo, se eu pegar um bolo, misturei ovo, farinha, açúcar, leite, manteiga, sei lá, acho que é só isso. Misturei, fiz aquela massa molenga. É um fenômeno físico, eu não alterei as propriedades. Continua ali o ovo dissolvido, a farinha, as propriedades estão ali. Aí eu levo para o forno, aqueço. Quando eu aqueço, eu faço uma transformação
Todo mundo ali se mistura, interage e vira uma coisa nova, vira o bolo. Ali é um fenômeno químico, tá? Então, as misturas, prestem atenção, elas são um fenômeno físico. A gente não altera elas. Um exemplo bem prático para vocês entenderem isso. Olha só. Se eu pegar o ouro, ralei o ouro. Peguei a prata, ralei a prata. Botei elas juntas. Estão ali juntas, misturadas. O ouro continua sendo ouro, a prata continua sendo prata. Eu fiz apenas um fenômeno físico. Juntei duas coisas. Ok. Peguei aquilo e levei para um forno, aqueci uma temperatura muito grande. A prata e o ouro derreteram e se misturaram. Sofreram uma transformação química. Passaram a ter novas propriedades. Entenderam a diferença entre fenômeno físico e químico? Sim. Fenômeno físico é quando você junta e mistura e misturar. Exatamente, só misturei, exatamente. O fenômeno físico eu só misturei, mas eu não deixei de ser. Se eu quiser, Eduardo, eu consigo separar o sal da água. É só evaporar que a água vai e o sal fica. Continua ali. Agora, o fenômeno químico, não. Você tem como separar depois os componentes do bolo, depois que o bolo está pronto? Não. Não? Então, Lucas, vê se você colocou. Vê se você colocou mudo o teu alto-falante, amor, porque eu não mexi em nada no meu computador e os meninos estão me escutando. Pode ter sido alguma configuração. Dá pra te Não, escutar. tia, ela não. Não, ele não tá te escutando, tia. Não tá falando, ele não tá te escutando. Entendeu? Ai, Nicolas, é mesmo, olha só. Tem que falar pelo chat. Deixa eu botar para ele no chat. Ele vai sair e vai voltar. Ele já saiu já. E se ele volta? Ó, ele voltou. Deixa eu perguntar se ele está me escutando aqui pelo chat. Agora dá, sim. Ah, tá bom. Tá, olha só, Lucas, o que eu estava falando com eles? Que o ouro, né? Se eu juntar, o Eduardo ainda falou, o fenômeno físico, a gente só junta as coisas, mas elas continuam sendo elas. Por exemplo, a água e o sal. Se eu deixar evaporar, a água vai embora, o sal fica. A água continua sendo água e o sal continua sendo sal. Eles apenas estavam ali misturadinhos, mas não deixaram de ser água e sal. Agora, o bolo que a gente assou, eu tenho como separar depois a farinha, o fermento e o ovo? Não. Eles se transformaram numa coisa nova. Então, aquilo é um fenômeno químico, tá bom? Só para a gente separar. Fenômeno químico é quando você junta coisas para transformá-la em uma coisa só? Exatamente, elas mudam, passam a ser uma coisa só e você não tem depois como voltar atrás. Entendi. Tá? Físico, pera. O físico você consegue voltar atrás. Né? Tá, Misturei água com sal, mas eu tenho como separar depois, se eu quiser. O químico não, eles viram uma substância nova, uma substância diferente, tá? A gente faz uma mudança na estrutura. O exemplo bem prático é o bolo. Você não tem como, depois do bolo pronto, separar a farinha ou o açúcar. Eles se misturaram, desculpe, sofreram uma transformação e viraram uma coisa nova. Tá certo? Tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui no resumo, depois eu volto para o livro. Não, entrei no resumo errado. Tá. Então, chegou alguém? Não. Ah, foi no chat. Espera aí, deixa eu ver. Tá. Cadê nós? Aqui. Então, olha só. Aqui agora a gente vai falar de solução. Solução é uma mistura homogênea, tipo água com sal, que a gente não vê, tá? Então, as soluções são misturas homogêneas e elas podem ser de três tipos. Sólida, o ouro, por exemplo, que a gente chama de liga. Quando a gente derrete o ouro e mistura ele com prata. O ouro, ele é muito mole.
ele, para trabalhar ele, produzir joias, fica difícil. Então, bota um pouco de prata, que a prata é mais resistente. E aí a pessoa consegue trabalhar para produzir a joia. Tia, Oi, hoje vai ter TV? não sei, vai depender do que a gente conseguir aqui, tá? A gasosa, por exemplo, o ar poluído, a atmosfera, tá? Ali você não vê os micro-organismos, a poeira, mas ela tá ali. E a líquida é a mais comum, né? 90% das soluções. A água salgada, por exemplo, aonde os componentes numa solução líquida recebem nomes. O soluto é o líquido. E desculpe, por um solvente, ó, eu tenho que consertar isso. Tá errado aqui, ó. Foi bom eu ler, para eu poder consertar o PDF de vocês que eu mandei e vou mandar outro PDF, tá? Eu vou apagar aquele e vou consertar. É formado por um solvente, já vou até consertar aqui. Solvente, que é o líquido que dissolve algo, e por um soluto. Algo Tava que na será ordem errada, dissolvido. tia? Estava. As soluções líquidas são formadas por um solvente, líquido que dissolve algo, e por um soluto, algo que será dissolvido no solvente. Ainda bem que eu li aqui agora. Vou mandar o PDF depois, deixa eu salvar para vocês, tá? Água com sal. A água é solvente e o sal é o soluto, tá? Então, agora, vou voltar lá no livro de vocês. E vamos ver. Vou parar essa apresentação para poder apresentar o livro de novo. Tá? Então, olha só. Misturas homogêneas e heterogêneas. Aqui, água e areia. Nós não estamos vendo os componentes? Estamos. Se eu estou vendo o componente, ela é heterogênea, tá? Agora, se eu, como lá na primeira página, errei de página, subi demais, Carla. Vamos ver. Aqui. Aqui, ó. Água com sal ou o leite. Eu não vejo os componentes. Eles são misturas homogêneas ou heterogêneas? Homo ou hétero? Homogênea. Isso aí, homogêneas. Nós não vemos os, né? Homo é igual. E o granito, heterogênea. Nós conseguimos ver os componentes, tá? Então, o que diferencia é a visão, tá bom? O que eu posso ver e o que eu não posso ver, tá? Isso é que vai classificar as misturas homogêneas e heterogêneas, tá bom? E as misturas homogêneas, quando elas são líquidas aqui, ó, nós chamamos de solução, tá? Aqui em negrito, tá? O soro fisiológico é uma solução de água com sal, aquele que a gente usa quando a gente não vai ter para desidratação. E aqui, de novo, soluto e solvente, tá? Soluto é o sal, é aquilo que se dissolve. Solvente é a água. E vem falando das soluções aquosas, gasosas e as sólidas, tá bom? Que nós falamos ali. Aqui, essa separação eu vou deixar para depois. Vou pular e vou vir para aqui o que nós já falamos lá na frente. Sobre as transformações, tá? Então, olha só, a gente falou das transformações químicas. Quando nós só misturamos, mas não altera a propriedade, como água e sal, é um fenômeno físico. Agora, o bolo, quando altera a propriedade, vira uma coisa nova, a gente não tem como separar, é um fenômeno químico, tá? Aqui, ó, o papel queimando é um fenômeno químico ou físico? Eu acho que é Eu acho químico. que
Sei lá, mas Porque Pode tá ser até, Químico, tá até que não ali, dá pra não, voltar atrás, ele Não queimou. dá É, pra voltar que- não atrás, realize experimentos com fogo ou tá? produtos químicos. Não realizem. Vamos deixar tudo só na imaginação. Quando eu pegar os farelinhos, né? As cinzas, eu não tenho como voltar. Como eu não estava vendo, mas pela voz eu acho que foi o Lucas que falou, não tem como voltar atrás. Foi o Lucas Foi o que falou Lucas. Sim. pela voz, achei que era. Não tem como voltar atrás. Quando não tem como voltar atrás, a gente pode dizer que é um fenômeno químico, tá? Exatamente. Queimou, Ou tá queimado, não dá pra desqueimar. né? Ó, transformações químicas. Eles promovem reações químicas. A gente não tem como voltar atrás. Ele aqui está mostrando, ó, o bicarbonato de sódio com o vinagre reage. Aqui, ó, ele forma esse monte de bolinha, tá? Isso é uma transformação química. Nós produzimos aqui um novo elemento. Eu não tenho como voltar atrás, tá bom? Aqui está mostrando para gente, ó, que essa transformação ela é visível, né? Ela está sendo visível, tá? Aqui, ó, eles vêm mostrando pra gente várias figuras. Olha só, essa aqui que é legal. Isso aqui, gente, é uma transformação química. O que está acontecendo com esse prego? Ele tá enferrujando? Enferrujado, exatamente. A ferrugem é uma transformação química. O oxigênio do ar, ele oxida. A ferrugem nada mais é do que um processo de oxidação. O ferro. O oxigênio, ele reage com o ferro e com o vapor de água e promove essa reação química, tá? Ao ponto do. Só que demora bastante, não é igual o papel no fogo, que é muito rápido. Ao ponto de chegar um momento que ele esfarela todo, chega até se quebrar, e você não tem como voltar atrás, tá? Quer ver um exemplo? Maçã ou banana, quando a gente descasca e demora muito tempo a comer, elas ficam pretas, ficam escuras. É uma reação química. O oxigênio, ele oxida, ele reage com os componentes e faz aquela reação, né? E não tem como voltar atrás, você não tem como clarear. Você vai ter que tirar aquele pedaço para poder comer, tá bom? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa. Ah, aqui que bonitinho. Esse monte de bolinha, sabe o que que é isso? É um fungo. Ele faz a fermentação do pão. É uma transformação química, tá? Um fermento biológico. Ele vai comendo o açúcar da massa, vai promovendo uma reação química que ele produz ali gás carbônico e às vezes etanol. Então você tem a massa crescendo por conta disso aqui. Isso aqui é uma reação química que acontece dentro da nossa cozinha, tá? Nossa, Químico, ele transforma aquela massa. Aqui, ele é aí bonitinho, tia. Parece que é fofinho. parece que é um monte de bolinho de chuva. Eu É, achei que era alguma coisa de uma flor. Parece também o grão de pólen, né? O miolinho de um girassol, parece. O grão de pólen. Aí no final, ó, vira isso aqui, quando a gente assa, tá? Virou isso aqui. Bom, então, deixa eu ver aqui no meu resumo se tem mais alguma coisa. Não. Olha só, deixa eu fechar aqui. Voltar aqui com vocês no Meet. Então, olha só. Que eu não vou fechar a matéria toda hoje com vocês, não, tá? Porque eu acho que vai ficar muita coisa, porque ainda falta falar das separações, das misturas. Deixa eu parar aqui, tá? Ainda falta falar das separações, que é muita coisa. Deixa eu ver aqui com vocês. Desqueimar, não tem como desqueimar o papel, tá? Então, eu vou parar com vocês aqui, porque na quarta-feira a gente volta, né? Porque ainda tem bastante coisa para ver. E aí eu vou selecionar com vocês, para mostrar para vocês, várias imagens. Oi, Felipe, fala. Hoje vai ter TV? Não, hoje não. Aê! Tá? Não, eu ainda não terminei a matéria. Então, eu vou trazer para vocês na quarta-feira. Tia, Oi. então as transformações químicas elas não podem ser separadas, porque elas já se misturaram. Elas não podem ser revertidas, né? Voltar Não tem como atrás. extrair de volta. Não tem. A partir do momento que o pão fermentou pela ação do fungo
e aquilo foi para o forno, você não tem como desfazer. É uma transformação química, Tipo, como né? que você vai transformar um negócio que já tá no formato, já tudo misturado? Não tem como, é impossível. Não, não é impossível. Por Eu acho. exemplo, o ouro, quando você mistura ele e derrete ele com a prata e faz uma joia, ali você tem como reverter. Você derrete e pela diferença de temperatura, você consegue separar, que um se derrete mais rápido do que o outro. Você separa a prata do ouro, tá? Agora, então ali você fez uma Tia, transformação física. A química é aquela que você não vai conseguir voltar atrás, tá? tia, Tá? peraí, deixa eu me lembrar da minha pergunta. Qual o nome do material quando se mistura ouro e prata? Nada, você fez uma joia, ele continua sendo ouro. Você só botou a prata para poder misturar ali, é apenas uma mistura, tá? Você não teve. Agora, existem alguns elementos na natureza, eu agora não lembro o nome, eu tenho que procurar para vocês, que você mistura, por exemplo, eu acho que é o alumínio. O alumínio, você não tem como separar os componentes. O alumínio, ele é produzido, é uma mistura, acho que de ferro e bauxita, quer ver? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho e já digo para vocês. Composição do alumínio. Tenho quase certeza. Isso aí, tá? A bauxita, tá? Então, aqui, ó, a composição do alumínio. Ele é obtido a partir da bauxita, é feito um processo de refinamento, tá vendo, ó? Tá? Então, é isso que eu tô falando para vocês. O alumínio, por exemplo, ele não é puro, tá? Ele tá lá na bauxita, você precisa retirar ele. Mas uma vez que você retira ele da bauxita, você não tem como devolver. Sim, você nunca viu, não? Como é que faz? Poxa, eu vi, tem um programa no Discovery, Lucas, chamado, não sei se ainda tem, A História de Tudo, né? Aí são Não, fábricas. tia, ainda tem. Ainda tem? Já vi, já. É muito legal, eles mostram como as coisas são fabricadas. O alumínio é um bloco de alumínio desse tamanho, que ele vai sendo, ele pega aquele bloco e ele vai prensando, vai aquecendo para ele ficar Parece até que mole. ele vai sendo cortado e folheado. Não, ele vai sendo achatado mesmo. Você vai aquecendo ele e vai passando ele por umas máquinas, umas prensas, aquecendo, para ele ficar mais maleável, porque ele é bem Tia, maleável, né? mas não é melhor cortar, porque se você cortar, vai ter mais quantidade do que você ir Não, você prensando. precisa da Eu folha. acho. Ele precisa da folha. Aí você pega aquele bloco, aquece. Aí você aquece, ele vai ficando maleável. Aí quando ele vai ficando meio molinho, né, que ele vai ficando meio derretido, mas não derrete, ele só fica maleável, ele passa por uma prensa. Aí essa prensa achata ele. Aí ele passa por outra prensa mais apertada, achata. Aí vai achatando ele a um ponto dele ficar tão achatado que ele virou essa folha do papel alumínio. Aquilo é alumínio mesmo, papel alumínio, só que ele foi achatado, 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 até ele ficar naquela folha molinha. Sabe quem é feito assim, que eu vi? O sucrilho. A história de tudo, eu não sei se vocês já viram a história do sucrilho. Como é que o sucrilho é feito? Ele é o grão de milho cozido, aí ele fica mole. Aí ele passa por uma prensa, achata, ele fica todo achatado assim, todo esticado. Aí vai para o forno para ficar crocante. Aí no forno ele seca. Quando ele sai do forno, eles borrifam nele um líquido contendo água, vitaminas, sais minerais, açúcar, porque perdeu tudo no forno. Aí deixa secar. Aí depois de secar, fecha e vende. Mas o papel alumínio é feito de alumínio mesmo, Lucas. É interessante, mas é. Eu também achava que não, mas é. É o alumínio que vai sendo achatado até virar aquela folhinha, tá? E aí, amores, mais alguma dúvida? Eu não tenho mais. Não? Nem nenhuma curiosidade, nada que vocês estejam assim querendo saber, não necessariamente dúvida da matéria. Não? Não, tem não. Então tá, então olha só. Já são 5 para o meio-dia, vou parar então aqui com vocês, tá bom? Liberar vocês, vou encerrar. Daqui a pouquinho eu boto lá a nossa gravação
E na quarta-feira eu vou catar mais umas figuras para mostrar para vocês de misturas, de combinação, de fenômeno físico, químico, que visualizando o desenho fica mais fácil de entender, tá? E aí a gente fecha essa matéria, tá bom? Tá bom, E tia. aí vai ter dever de casa, Felipe. Ai, não é? Tem fungo que é bom, Verdade. Pera, vai ter dever de casa? na quarta-feira. Na quarta-feira. Lucas, olha Pelo menos tem hoje. Gustavo, olha E só, aí? ô, Lucas, você quer saber quando é que a gente come fungo mesmo? Você gosta de champignon, cogumelo? Sim, sim. É um tipo de fungo. Como assim? É um tipo de fungo. Os cogumelos são fungos. Nós temos, ó, fungos na bebida. A cerveja é fermentada por fungo. A levedura, o Ô, levedo, tia, não tem um cogumelo lá que dá pra comer? tem uns que dão, outros Champignon não. lá, aquele É lá. champignon. Ó, Champignon dá pra comer. champignon, shiitake, shimeji, esses todos a gente pode comer, mas tem que ter Shimeji. cuidado. Olha só, presta atenção, tem que ter cuidado, porque alguns fungos causam doenças, são tóxicos, a gente não pode sair por aí comendo tudo, não, a gente tem que conhecer. Existe esse fungo que fermenta a bebida, a comida, o queijo, como o Lucas falou, que a gente pode comer, como o queijo, por exemplo, ele falou, o gorgonzola. Mas tem outros fungos que são decompositores, a matéria que eles atacam, eles produzem substâncias que são tóxicas. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente não pode comer uma coisa que está mofada, né? São fungos que são comestíveis, outros não. Uns fazem remédio, como antibiótico, penicilina. Tem uns que são bons, outros que são ruins, que nem os cogumelos, tá? Cogumelos, tem uns que são bons. Shiitake, shimeji, o champignon. Mas tem outros, como o amanita, por exemplo, ele é venenoso. O orelha de pau, ele é venenoso. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Quando manuseia, quando a gente não pode sair comendo isso aí, não. Tem que ser quem conhece, tá bom? Tá? Vou parar então aqui nossa gravação. Parece uma espuma, parece um pelinho, né? Eles vão crescendo, eles vão fazendo a decomposição. Não come, não. Olha só, Luquinhas, tem gente que tem o hábito de pegar e tira aquele pedaço que tá ruim com uma faca, joga fora e come o resto. Não faz isso, não. Porque aquilo que você tá vendo é a ponta do iceberg. O fungo, ele tá lá dentro. Aquilo tudo já tá contaminado, tá? Evita, toma cuidado. Tá bom? Isso aí, joga tudo fora mesmo. Que a parte de baixo a gente não vê, mas está contaminado, porque o fungo nasce lá embaixo, ele vem de baixo para cima, tá? Vou fechar aqui nossa gravação.